estudar sobre os pronomes eu e o mim, tá? O eu é o pronome do caso reto e o mim do caso oblíquo, tá? Então, estes dois pronomes, eles geram dúvidas de como empregá-los. E nós nos deparamos no dia a dia com pessoas falando, né, na sua oralidade, empregando eles de forma errada. Então, é isso que nós vamos ver agora. Será eu ou mim? Então, vamos ver. Vamos para a primeira dica. O eu pratica a ação, portanto, use o eu seguido por um verbo no infinitivo. Infinitivo são aqueles verbos terminados em AR, ER e R, que são primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. Isso é só para você relembrar. Então, vamos ver aqui exemplos. Para eu fazer, para eu entregar. O eu aí está praticando a ação, ele é o sujeito. Quem que está fazendo a ação? Eu. Quem que está entregando? Eu. Então, aí, veja bem que logo após o eu, tem um verbo no infinitivo, não é? Ó, para eu fazer, para eu entregar, tá? Então, a primeira dica, que é a primeira regra, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que logo olhar para o verbo. Se após tiver um verbo no infinitivo, eu vou colocar eu. E se o sujeito estiver praticando a ação, também o pronome vai ser eu. Agora, olha só este quadro. É errado você falar para me fazer, para me escrever, para me anotar, para me comprar, para me sair. Esse me aí, ele não é sujeito, ele não está praticando a ação, não é? Então, isto é errado. O correto é esse lado aí, ó. Para eu fazer, para eu escrever, para eu anotar, para eu comprar, para eu sair. Verbos todos no infinitivo após o eu. Segunda dica, ou nós podemos dizer segunda regra. Antes de não, use eu. Quando tiver que usar numa frase com a negativa não entre o sujeito e o verbo, usa-se o eu. Primeiro, o que é negativa? Não é? Negativa é a palavrinha não, tá? Então, agora nós vamos ver exemplos, tá? Para a gente entender. Para eu não errar. Então, preste atenção que eu depois dele tem uma negativa não, a palavrinha não. Anteriormente eu disse que logo após o pronome, se estiver no infinitivo, eu emprego eu. Veja bem que não tem o verbo aí. O que está logo após o pronome é a palavrinha não é? Mas tem um verbo no infinitivo, não é? Então, o sujeito aí, que é o eu, ele está praticando a ação. Então, aí eu vou empregar o pronome reto eu, tá? Preste bem atenção, nunca para mim não errar. Isso aí você nunca vai falar, nunca para mim não é, é para eu não errar. Preste bem atenção, tá? Então, eu vai ser empregado diante que quando tiver uma negativa e tiver também um verbo no infinitivo, é válido você empregar eu. Me, nunca você vai empregar, porque ele não é sujeito, ele não está praticando a ação. Terceira dica. No final de frase, veja que para usar o me, o verbo vem sempre antes. Olha só, ele vem antes, o verbo, tá? Então, veja bem, veio a mim. Olha só, o mim, ele está no final, tá? Ele está no final, sempre no final da frase, tá? Mas tem um detalhezinho aí. Veio, não é? Está atrás, então veio antes. Lembre que lá na primeira dica eu falei que o pronome eu emprego quando logo após ele tiver um verbo no infinitivo, não é? E aqui o me é antes, o verbo está antes dele. Então, isso aí é uma diferença, tá? Olha aí, veio, faça, traga, tá? O me eu sempre vou empregar no final de frase e sempre vem um verbo antes. Quarta dica. Depois de preposição para, de, por, a, use me. Então, nunca use eu depois dessas preposições. Olha aqui o exemplo. Isso já foi entregue para mim, tá? Veja bem que o me está no final de frase. É a dica anterior. E depois, ó, de novo no final de frase, tá?
Só que antes do mim aí tem a preposição para, não é? Tem o de também, que é uma preposição. E também tem os verbos, tá? Olha só aí os verbos. Então, vamos relembrar a dica, que foi a terceira com a quarta. O mim vai ser empregado no final de frase. Sempre tem uma preposição antes, não é? E o verbo vem antes também, que é diferente do eu, tá? Quinta dica e última. A preposição entre exige o uso do pronome oblíquo mim, tá? Nós vamos trabalhar agora com a preposição entre. Veja bem, entre você e mim, tá? Este é o correto. Você pode falar também entre mim e você, pode inverter, tá? Mas nunca você pode falar entre você e eu, está errado. Outro exemplo, entre ela e mim. Pode inverter entre mim e ela. Não fale entre ela e eu. Outro exemplo, entre ti e mim. Você pode inverter entre mim e ti. Nunca fale entre tu e eu. Está errado. Por que isso? Por causa da preposição entre, tá? Então, não esqueça essa preposição e você tem que empregar o pronome oblíquo mim.